você olhar assim, nossa, 4 anos, mas a igreja ainda é tão pequena. Né, dá para contar os membros assim nos dedos ainda. Mas cada história que cada um daquelas pessoas, né, como se fossem os nossos filhos, né? Eu sou casada com um pastor, né? E eu admiro muito o ofício pastoral. Eu não posso deixar de honrar essa família pastoral, né? A pastora Alexandre, Isva, porque depois que eu me casei com um pastor, eu tenho visto como que é a entrega diária. Como que é a entrega diária de um pastor. Como que eu vejo como o Jefter, ele se entrega por cada membro daquela igreja. Os gabinetes, o esforço diário, o coração. Amém? É muito lindo o ofício pastoral. E eu falo para essa igreja, né? Honrem o pastor de vocês. Amém? Tem coisas que acontecem na vida do pastor que vocês não estão vendo. Amém? Vocês não convivem com o pastor 24 horas, né? Quem convive com o pastor é a família dele. Mas o pastor, ele também enfrenta os seus desafios, ele também enfrenta, né, a sua vida. E mesmo assim, ele tem um coração voltado para o crescimento da igreja. Ele tem um coração voltado por cada membro da igreja. Amém? Então, honre o pastor de vocês, amém? Por mais que às vezes você olhe assim, meu Deus, eu não entendo as decisões do pastor, eu não entendo por que o pastor, enfim, né? Eu não entendo os pensamentos do pastor, mas ele é o pastor de vocês. Amém? Para uma igreja crescer, ela precisa que todos os membros se alinhem, né, na mesma visão, na mesma movimentação, na mesma direção. Né? Um corpo, ele não consegue crescer se cada um estiver querendo ir para um lado diferente, né? Imagina seu corpo, né? Você está querendo, a sua cabeça está querendo ir para frente, mas o seu braço está querendo ir para o lado direito, as suas pernas querem ir para o lado esquerdo, o fígado está querendo parar de funcionar, o coração querendo parar. O corpo, ele não vai sobreviver. O corpo, ele vai entrar em uma paralisia. Amém? Então, para o corpo ele andar, para o corpo ele conseguir crescer, para o corpo ele conseguir se mover, ele precisa que os membros da igreja andem em comunhão, andem em união, na mesma visão, indo na mesma direção, amém? Então, nós como corpos, né, como membros de um corpo, nós precisamos pegar junto com a liderança desse corpo, amém? E como membros de uma igreja, nós precisamos pegar junto com os líderes da nossa igreja, amém? Orando por eles, apoiando eles, amém? Amando-os, mesmo quando a gente não entende a decisão, mas amando a liderança da igreja, amém? A igreja só cresce quando todos estão na mesma visão, amém? A gente, em Tóquio, né, eu fazendo parte da liderança de uma igreja, né, sendo esposa de um pastor, eu tenho visto isso na pele, de forma latente mesmo, como a importância dos membros da igreja estarem na mesma visão. Né? E como que quando tem membros que estão desconectados da visão, como que isso afeta o andamento da igreja. Né? A gente tem visto que quando já passaram, né? Nós estamos 4 anos e dentro desses 4 anos, algumas pessoas se juntaram a nós, mas acabaram se afastando também. E como que algumas pessoas, né, se juntaram a nós, mas começaram a destoar na visão, né? E por mais que elas não confrontassem a visão assim de forma pública, de forma clara, assim, mas como que pelo fato do coração não estar conectado de forma correta conosco, né, correta com a visão da igreja, como isso afetava, né, o andamento da igreja de forma geral, né? E às vezes a pessoa mesmo decidiu sair da igreja, né? Mas quando ela saiu, a gente percebeu como que, né, o fluxo da igreja começou a operar de forma diferente, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que todos os membros devem andar em comunhão com a liderança da igreja. Amém? Amém? Não é sobre isso a mensagem não era sobre isso, mas enfim, por ser esposa de pastor, né, e honrando a família pastoral. Eu trouxe um vídeo aqui, bem curto, para vocês verem um pouco sobre como está a nossa igreja, né? Para vocês visualizarem a nossa igreja. Então, por favor, pode passar.
Amém. Dentro dessas fotos, a gente tem um pouco de tudo que tem acontecido aqui na nossa igreja. Aqui na nossa igreja, né? Lá na nossa igreja, mas nós somos um corpo, nós estamos conectados, amém? Quando nós estamos lá, vocês estão conosco através das suas orações, das suas contribuições, do apoio que vocês nos dão. Então, né? Nós estamos afastados geograficamente, mas conectados no mesmo coração, amém? Mas essas fotos aqui, a gente tem um pouco de tudo, né? Durante esses 4 anos, a gente já fez cultos em estúdios de música alugados. A gente já fez cultos ao ar livre, né? Na época da pandemia. Né? A gente começou fazendo culto em estúdios de música, né? Mas com a pandemia, tudo se fechou. Né? Como aconteceu em praticamente todos os lugares do mundo, né? Com a pandemia, tudo se fechou. E aí a gente ficou completamente sem local para realizar os nossos cultos, e foi daí que Deus veio com a direção da gente fazer culto no parque. E a gente começou a fazer culto mesmo no parque, ao ar livre. A gente colocava lá a nossa lona, transmitia os nossos cultos pelo YouTube, pelo Facebook, e a partir daí a nossa igreja ficou conhecida como a igreja que faz cultos ao ar livre, né? A gente deu o carinhoso nome, né, dos cultos do domingo como Blue Sky Service, né, o culto do céu azul. E a igreja acabou sendo conhecida entre as pessoas, né, quando a gente falava assim, a gente é da igreja Verbo da Vida de Tóquio. Algumas pessoas chegavam, vocês são daquela igreja que faz culto ao ar livre? Então, mesmo sem a gente saber, as pessoas conheciam a gente como a igreja que fazia cultos ao ar livre, né? E aí a gente ficou basicamente 1 ano fazendo cultos ao ar livre, até que começou o período de neve, né, muito frio, período de inverno. A Yuki estava grávida do primeiro filho e começou a ficar complicado fazer cultos ao ar livre dessa forma, né? E aí, graças a Deus, quando a gente precisava de um local, um pastor coreano, ele abriu as portas para que a gente pudesse, abriu as portas da igreja dele, do local da igreja dele, para que a gente pudesse fazer cultos ali durante a semana, né? Então, a gente começou a fazer cultos ali nas quintas-feiras. E aí, logo depois, a gente conseguiu o nosso local, né? E é muito bom ser guiado pelo Espírito. Sabe por quê? Porque eu vou contar aqui brevemente o testemunho de como é bom ser guiado pelo Espírito. Porque quando o Jefter estava pensando, né, em se mudar para Tóquio, antes ele morava em outra cidade do Japão. E aí, quando Deus falou com ele de começar essa igreja em Tóquio, né, ele foi se movimentar, né, se mover para ir para Tóquio, procurar um local para morar, né? Pesquisando, né, diversas casas, diversas moradias, né? Eu estava noiva dele na época, né? Então eu estava ali à distância, tentando auxiliar ele no que fosse possível, né? À distância. E aí ele encontrou um apartamento e dentro dele, né, o Espírito Santo falou, é esse. Ele sentiu aquela paz, ele teve a percepção daquela paz e falou, vai ser aqui que vai ser a nossa casa, né? E tudo correu bem, né? As portas se abriram e realmente a gente começou a morar nesse local, né? E aí a gente começou a nossa igreja, né? Alugando espaços em estúdios de música. Teve a nossa época do culto ao ar livre. Teve a nossa época no pastor coreano. E aí um amigo dele, a gente ia realizar um evento de Natal. E ele tinha um amigo, né, um conhecido dele, de muitos anos atrás. E ele pensou assim, não, vou convidar esse meu conhecido, né, para almoçar comigo. E aí convidar ele para esse nosso evento de Natal, né? Essa pessoa é cristã. E aí esse amigo dele falou assim, posso chamar outro amigo nosso, né, um outro conhecido nosso e tal? Ele falou, tudo bem, vamos nós 3, vamos almoçar. E aí conversa vai, conversa vem. E aí ele mencionou, a gente tá procurando um local para a nossa igreja, né? E a gente está realizando cultos no parque, mas está ficando frio, a gente está procurando um local para a nossa igreja. E aí esse amigo dele falou assim, ei, você não tem... Falou para o outro amigo, né? Eram 2 amigos. Então um amigo dele falou para o outro amigo, ei, você não tem um prédio? Né? Eu acho que é mais ou menos onde o Jefter mora, não é? Mais ou menos perto, né? Você não tem esse prédio que você não está usando e tal? Ele falou, pois eu tenho. Vocês querem olhar? Está meio abandonado, mas se vocês quiserem olhar, né, ver por dentro, se quiserem, está
tá disponível lá para usar. E aí, eu e o GFT, a gente foi lá, realmente estava abandonado, mas a gente começou a reforma, e olha, sem brincadeira, não foi combinado, mas o prédio, ele fica a 15 minutos de distância andando da nossa casa. E assim, as pessoas pensam, vocês alugaram o apartamento de vocês perto do local da igreja? Ou as pessoas pensam, o apartamento de vocês foi alugado perto do local onde você mora? Não, foram histórias completamente diferentes. Mas para vocês verem como que é importante ser guiado pelo Espírito. Porque quando o Jefter, ele pensou, ele está procurando um local para morar, ele teve a percepção do Espírito. Não, a gente vai morar aqui. E aí o local da igreja, anos depois, 2 anos depois, acabou sendo 15 minutos de distância a pé da nossa casa. Olha essa coisa maravilhosa, no mesmo local, no mesmo bairro ali, né? Como é impressionante, como Deus é maravilhoso, né? Como que quando nós decidimos confiar em Deus, quando nós decidimos entregar a nossa vida a Deus, como que as coisas cooperam realmente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? É verdade. A gente tem experimentado a graça de Deus todos os dias das nossas vidas. Amém? Durante esses 4 anos, né? Quase 4 anos e meio, que eu tenho vivido no Japão, não há nenhum dia que eu não tenha experimentado a graça de Deus. Amém? É maravilhosa a graça. Quando a gente fala maravilhosa graça, né? Tem aquela música, né? Maravilhosa graça. E a graça é maravilhosa mesmo. Quando a gente decide viver os sonhos de Deus, quando a gente decide fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração, quando a gente decide ser guiado pelo Espírito, né, se desfazer dos nossos próprios pensamentos, né, das nossas próprias ideias, né, pensar, não, eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça, eu vou me dedicar a fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E eu não estou nem falando que você deve ser um missionário, né, se Deus colocou no seu coração para ser missionário, amém. Siga. Amém? O mundo precisa de você. Existem pessoas precisando, clamando pela palavra que tem dentro do seu coração. Mas eu não falo apenas sobre ser missionário. Eu falo sobre ser cristão. Amém? Quando você decide se entregar para viver aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Amém? Você vai começar a perceber que as portas vão se abrir, suprimento vai chegar, a graça de Deus vai se manifestar de forma extraordinária. Amém? Como o pastor aqui mencionou, né? A última vez que eu estive nessa igreja foi quando eu tinha acabado de me casar com o Jeff e estava me preparando para ir para o Japão. Eu ainda não tinha vivido tudo que eu vivi durante esses 4 anos, amém? Mas esses 4 anos foram tão intensos que parece que eu estou há 20 anos no Japão. Imagina o Jeff que está há 12. Eu acho que para ele deve estar vivendo há 50 anos no Japão. Mas tem sido tão intenso, mas tão maravilhoso. Porque quando eu fui, eu tinha acabado de me casar, né? Então, eu fui sem saber japonês e foram muitas adaptações ao mesmo tempo, né? Eu me adaptei a uma nova língua, a uma nova cultura, era adaptação a ser esposa de pastor, adaptação a uma nova igreja. Então, foram várias adaptações ao mesmo tempo. E durante esses 4 anos, várias coisas aconteceram, vários processos aconteceram. Amém? A gente aqui fala sobre várias coisas boas que aconteceram, mas durante esse processo, para que as coisas boas chegassem, houve também muitos dias que foram desafiadores. Amém? Né, às vezes a gente, obviamente, né, a gente só vai falar das coisas boas, porque Deus é maravilhoso. Mas durante, né, a vida, né, durante a nossa vida, existem dias que são desafiadores, né? Existem aqueles dias que são complicados, né? Existem aqueles processos que são desafiadores de nós passarmos, né? Então, durante esses 4 anos, né, o processo da adaptação, eu passei por um processo, ainda estou passando por esse processo da adaptação, né? Mas no começo foi um processo, o começo desse processo foi muito intenso para mim. Né, estar em uma nova cultura, estar numa nova língua, né? Por mais que eu estivesse, talvez, me sentindo preparada, eu não estava preparada. Eu achava, naquela época, que eu estava preparada. Mas, quando eu cheguei lá, realmente, era algo completamente novo para mim. Né, chegar, desde o básico, né? Chegar e para ir na farmácia, precisar do Jefter para me traduzir o básico do básico, porque eu não sabia
nada, né? Mas não só isso, né? É a vida em si. Né, me adaptar àquela vida, me adaptar àquela realidade, né? Estar longe dos meus pais, estar longe dos meus amigos, viver ali numa realidade completamente diferente, numa cultura completamente diferente. Começar uma igreja do zero, né? E ter que lidar com com aquelas pessoas com uma cultura tão diferente, né? E os visitantes, como que ele dá? Como lida com um visitante, né? Ele já é visitante. E além disso, é um visitante de uma outra cultura, de uma outra língua. Como que eu vou receber uma pessoa que está visitando a minha igreja pela primeira vez, só que eu não sei falar a língua dele? Imagina só. Então foram tantas adaptações, tantas aventuras ao mesmo tempo, que foi muito intenso. Gente, esses 4 anos foram muito intensos. Então, eu digo que eu estou há 4 anos, mas a minha sensação é estar há 20 anos morando no Japão. Mas graças a Deus pela graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela realmente nos sustenta. A graça de Deus realmente nos consola. Amém? Houve momentos em que realmente eu quis chorar. Eu estou rindo aqui, mas de fato, houve momentos em que eu quis chorar. Porque, de fato, estar longe da família, né? Estar longe ali dos amigos, estar longe dos pais, ter que se adaptar a tudo aquilo, ter que se adaptar a um casamento, ter que se adaptar a um ministério, ter que se adaptar a uma nova igreja. Eram muitas adaptações ao mesmo tempo. E houve momentos que realmente a vontade da carne era, não falo desistir, né? Mas vamos dar um tempo aqui. Me deixa voltar para o Brasil, me deixa colocar as ideias no local certo. E quando eu estiver mais organizada, eu volto. Porque é tudo muito intenso. A minha vontade era de falar isso algumas vezes. Né? Era tanta adaptação que a minha vontade era falar, não, deixa eu dar um tempo aqui, porque está demais para mim. Mas graças a Deus, pela graça de Deus. Porque quando a gente pensa em talvez dar um tempo, quando a gente pensa em talvez desistir, Deus vem, não, eu tenho a graça para você. Calma que tem a minha graça. Calma, você não precisa desistir, você não precisa retroceder, você não precisa parar no meio do caminho, existe a graça. Amém? Eu falo sobre a graça de Deus, porque eu tenho vivido essa graça de Deus todos os dias da minha vida. A Satsuki, ela nasceu no meio da graça de Deus. Amém? Eu não sei se vocês acompanharam a história do nascimento da Satsuki, mas ela nasceu em 2022. Ela nasceu no meio, né, agosto de 2022. E no começo de 2022, eu fui diagnosticada com problema no fígado. E era descobrir a gravidez, uma semana depois descobri que eu tinha que ser internada. E no começo, né, quando eu fui fazer a consulta, né, eu estava começando a perceber que tinha alguma coisa estranha no meu corpo. Não era apenas a gravidez. E quando eu fui fazer a consulta, o médico, de fato, ele ficou assustado quando ele viu os resultados. Ele olhou assim, você precisa ser internado imediatamente. Ele não entrou em detalhes sobre o meu estado, mas ele falou, você precisa ser internado imediatamente. Você não pode ficar desse jeito. E aí, mais tarde, né, depois que eu entrei para a internação, né, ele tratou com o Jefter mais profundamente sobre o que estava acontecendo no meu corpo. Mas ele falou, o fígado dela está funcionando a menos de 50%. E se descer mais o nível, ela vai precisar de transplante de fígado, porque ela não tem como viver dessa forma. E aí eu fiquei internada durante 1 mês. E durante esse mês a Satsuki já estava dentro de mim. E os médicos, né, graças a Deus, pela graça de Deus, mais uma vez eu repito, porque foi no meio da pandemia e o Jefferson não podia me visitar. Né, eu só podia receber ligações, né, o quarto que eu estava internada, na verdade, era um quarto compartilhado. Então, eu tinha que sair do quarto para receber ligações. Né, eu não podia nem receber ali no local onde eu estava. E ficar internada ali no meio de japoneses, né, não tinha ninguém ali que pudesse pelo menos falar inglês comigo. Né? Então, em alguns momentos, né, a minha alma, né, quis vir aqueles sentimentos, aqueles pensamentos de estar isolado, né? Aquela vontade de ficar triste, né? Aquele momento de solidão, meu Deus, não tem ninguém aqui, né? Fisicamente comigo, né? Eu sabia que o Espírito Santo estava comigo, mas não tinha ninguém ali fisicamente comigo, né? Tinha Satsuki dentro de mim, mas ela era um embriãozinho, né? Pequenininha dentro de mim. E eu ficava, meu Deus, não tem ninguém aqui. Eu não tenho ninguém para conversar, né? Eu ouvia as mulheres do meu quarto conversando entre si, mas eu não conseguia chegar perto delas, porque elas estavam falando ali em japonês.
Né? Por mais que eu poderia até ter a ousadia de chegar para falar com elas, mas eu não teria o vocabulário suficiente para me comunicar com elas. Então, eu evitava até né, muito contato, porque eu não conseguiria continuar a conversa. E aí, tinha momentos que eu me sentia isolada ali. Eu falava, meu Deus, eu estou aqui, né, pela fé, porque eu estou isolada aqui. Né, e às vezes eu acordava com aquela vontade de chorar mesmo, aquela tristeza, meu Deus. Eu quero sair daqui, Pai. Eu quero sair desse local. Né, aquele isolamento, né, aquela solidão. E nos momentos que eu me sentia mais triste, né, eu começava a orar em línguas. E no momento que eu orava em línguas, eu não sei se você vai acreditar em mim, mas, de verdade, no momento que eu orava em línguas, eu sentia como se Deus estivesse me abraçando naquele local. Né, eu sentia o consolo, literalmente o consolo do Espírito. E a alegria do Senhor começava a brotar dentro de mim. Eu fiquei internada durante 30 dias, quase que exatamente 30 dias. E, né, se a gente colocar todos os exames, né, eu fazia exames de sangue quase que diariamente, né, para monitorar o fígado, né. E se eu colocar todos os exames, você vai ver que começou com 50%, aí teve uma hora que desceu para 40% o funcionamento do fígado e depois foi subindo. Mas, graças a Deus, eu tenho um fígado novo, agora está 100%, tá bem? Mas ali eu senti realmente, eu tive a percepção clara da graça de Deus, do cuidado de Deus, amém? Teve momentos que eu quis, eu não quis chorar, eu chorei mesmo. Tem momentos que eu chorei, teve momentos que eu ligava pro Jeff, teve uma vez que eu liguei pro Jeff e falou assim, eu não sei se eu aguento ficar aqui. Eu não sei, eu estou isolada, eu estou me sentindo isolada. Eu sei que Deus está aqui comigo, eu sei disso, eu sei disso. Mas eu fisicamente estou me sentindo isolada. Né? Eu tinha esse sentimento, eu tinha essa vontade de chorar. Eu tinha momentos que eu queria sentir esse desespero. Mas aí eu começava a orar em línguas, e graças a Deus, eu senti o consolo do Espírito. Amém? Existe aquele livro, né? Não sei se vocês viram. Não sei se tem aqui para vender, o livro do Charles Capps, né, sobre cura. É um livro pequeno, um livro pequenininho. Eu não sei o título dele, mas eu sei que é um livro sobre cura, do Charles Capps, que foi traduzido pela editora Rema. E o Jeff, ele levava vários livros para mim, né, para eu edificar minha fé enquanto eu estava ali. E como aquele livro me ajudou? Porque naquele livro ele tem vários frases para você repetir, para você meditar e repetir ali no final do livro, né? E toda vez que eu acordava, antes do café da manhã, a mulher tirava o sangue, né? A enfermeira vinha às 5 horas da manhã, tirava meu sangue e dali eu já ficava acordada, né? Mas antes do meu café da manhã, eu sentava na cama e começava a declarar cada um daqueles versículos, cada uma daquelas frases. Eu começava a declarar. Eu declarava em voz alta todos os dias. Eu declarava, meu corpo é curado e sarado, meu corpo é curado e sarado. O Espírito Santo que habita dentro de mim vivifica o meu corpo, vivifica os meus ossos, vivifica minhas células. Em nome de Jesus, eu creio que eu já tenho um fígado novo. Eu começava a repetir. Eu começava a declarar a palavra. Mesmo não sentindo vontade, mesmo a alma às vezes querendo gritar, mesmo eu querendo chorar, mesmo eu querendo sair dali correndo, eu começava a declarar aqueles versículos, eu começava a declarar aquela palavra, eu começava a declarar aquelas frases, eu começava a ouvir louvores no fone de ouvido, né, porque eu estava no quarto compartilhado, e aquilo ali fazia com que eu conseguisse começar meu dia bem. Amém? E uma vez eu ouvi uma das mulheres que estava ali, assim, eu não falo japonês, mas de tanto conviver com japoneses, eu consigo entender o que os japoneses falam de uma certa forma, né? Apesar de eu não conseguir, talvez, reproduzir, né? Mas eu consigo entender, né, o que eles falam. E uma vez eu estava lá, né, como era um quarto compartilhado, eu ouvi uma das mulheres que estavam ali internadas comigo falando, nossa, mas ela sempre que o médico passa aqui, ela sempre fala que está bem, né? Que o médico sempre perguntava, e aí, como que você está? Eu, não, estou bem, eu estou saudável. E aí, todos ali estavam com problemas, né, no fígado, nos rins. Mas ela comentou, né? Ela comentou com outra mulher, falando, nossa, essa menina sempre fala que está bem, né? Assim, por que ela está aqui se ela está tão bem assim, né? O que ela está fazendo nesse local? Mas eu sempre declarava em fé, eu estou bem, eu estou bem.
eu estou bem, né? Eu sempre tentava, né? Uma vez o médico até, né, que ele falou assim, você tá bem? Sim, eu tô bem. Ele até achou engraçado, é a minha motivação, né? A minha animação ali. Mas graças a Deus pela palavra de Deus. Porque pela declaração da palavra, pela declaração daqueles versículos, pela declaração da fé, amém? Aquilo me deu força necessária, me fortaleceu por dentro e me fortaleceu por fora, para que eu pudesse sair daquele local. E graças a Deus, a Satsuki, ela cresceu forte e saudável dentro do meu corpo. Ela cresceu com tudo necessário para que ela pudesse se desenvolver dentro do meu corpo. E ela cresceu saudável. E ela nasceu saudável. Ela continua saudável. Então, ela é nossa vitoriosa desde o meu ventre. Ela é nosso testemunho de fé. Amém? A Satsuki é nosso testemunho de fé. É a nossa pequena missionária desde o meu ventre. E ela tem nos acompanhado por todos os lugares, em tudo que nós fazemos, ela tem nos acompanhado. Nas nossas viagens, nas nossas reuniões de liderança, em tudo, completamente tudo. Não há nada que a gente tenha feito que a Satsuki não esteja conosco. Então, ela tem sido criada no ministério, né? E ela tem sido criada ali na vida cristã desde o meu ventre. Ela tem aprendido a importância de viver para Cristo desde o meu ventre. Amém? Mas, como eu estava dizendo, né, como é importante nós percebermos, né, atentarmos para o que nós estamos ouvindo e o que nós estamos declarando. Amém? Às vezes, a gente, durante o dia a dia, né, a gente deixa que as frustrações tomem conta de nós, infelizmente. Né? Então, às vezes, o dia está difícil, né? E a gente repete, nossa, como o dia está difícil, né? Como que a vida está complicada, como que as coisas, como os preços estão altos, como que a vida está cara, como que está complicado, E a gente começa a deixar que as palavras tomem conta de nós. Né? A gente começa a deixar com que essas palavras tomem conta dos nossos pensamentos, começa a deixar que essas palavras tomem conta dos nossos movimentos. E quando a gente vê, a gente está preso nessa atmosfera. Quando a gente percebe porque a gente declara tanto que a vida está difícil, a gente começa a ficar preso nessa complicação da vida. Né? Às vezes a gente, né, quem fez rema já ouviu isso 500 vezes. Né? Acho que toda a aula do rema, a gente sempre ouve a mesma coisa. E quem é do Verbo da Vida ouve isso praticamente todo culto, né? A importância de falar fé, a importância de declarar a palavra, a importância de andar em fé, né? A importância de perceber o que você fala, o que você ouve, o que você deixa entrar no seu coração. Né? E às vezes você pensa, nossa, mas de novo isso? Nossa, ela veio do Japão para falar isso de novo. Ela veio, nossa, eu achei que ela ia vir com uma palavra espetacular, mas ela está falando uma coisa tão básica. Mas é o básico que salva. Amém? É o básico que salva. Porque quando eu estava lá no hospital por causa do fígado, foi o básico que me salvou. Amém? Eu levei os livros do Kenneth Hagin, aqueles livros básicos que a gente lê, né? Autoridade do Crente, sabe? Autoridade do Crente, que a gente já leu 500 vezes. Pois é, foi um dos livros que eu levei para ler. E todo ano a gente lê esse livro. Uma vez eu estava até comentando com o Jeffter esse ano, né? Porque todo ano a gente lê esse livro. Eu estava, nossa... Todo ano eu leio Autoridade do Crente, mas parece que sempre tem alguma coisa ali que parece que, meu Deus, nossa, eu não tinha lido isso. Parece que o livro se renova a cada leitura. É impressionante, parece que ele está sendo reescrito a cada vez que você lê. Porque realmente essa é a palavra. A palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra não é morta, a palavra não é apenas um livro de história que você lê. Amém? Se fosse um livro de história, você podia decorar essa história e falar, não, eu já li isso, eu já li essa historinha 500 vezes, eu já sei tudo o que acontece, eu não preciso ler de novo, eu já me cansei dela. Mas a palavra de Deus, você pode ter lido, a palavra de Deus, você pode ter lido Gênesis e Apocalipse várias vezes. Todo ano você pode ler de Gênesis e Apocalipse. Mas eu te falo, se você ler, se você prestar atenção naquilo que você estiver lendo, você vai ler todo ano e todo ano você vai encontrar algo de novo na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela se renova, ela é viva, eficaz, ela não é algo morto, ela não é apenas palavras escritas ali. É uma palavra que existe vida nessa palavra. E quando você declara a palavra, você está trazendo aquela vida para dentro de você. Amém? Quando você declara essa palavra, você está trazendo o caráter de Deus
para dentro de você. Você está trazendo a vontade de Deus em manifestação, para se manifestar na sua vida. Amém? É por isso que é importante a gente declarar a palavra. Às vezes você ouve tantas, não, declara a palavra, declara a palavra, declara a palavra. Você fica, nossa, mas que coisa chata, eu já cansei de ouvir que eu preciso declarar a palavra. Sim, você vai ouvir de novo, porque você precisa declarar a palavra. Amém? O mundo está aí. As coisas do mundo estão por aí. Né? Todos os dias, quando a gente liga a televisão, quando a gente... às vezes não precisa nem ligar a televisão, é só abrir a janela. E a gente vê tantas coisas acontecendo no mundo, né? Tantas novas teorias sendo criadas, né? Tantas porcarias, né? Desculpa a palavra, mas tantas porcarias né? Acontecendo, tantas porcarias sendo ensinadas, né? Tantas doutrinas, tantas ideologias, tantas coisas, tanta inversão de valores que a gente vê no mundo hoje em dia, né? Que chega a ser, assim, espantoso. Meu Deus, como que as pessoas estão acreditando nisso agora? Como que esse está sendo normal? Não faz sentido esse ser o normal. Há anos atrás isso era algo tão espantoso e agora é tão normal. Né? Então o mundo está aí. O diabo não está brincando de ser diabo. Né? É outra coisa que a gente já ouviu várias vezes. O diabo não brinca de ser diabo, mas é verdade. Né? O mundo, a inversão de valores está acontecendo. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai acabar sendo levado por essa corrente. Né? As coisas acontecem de forma sutil. As coisas acontecem, às vezes, de forma delicada. Às vezes é uma palavra, é um vídeo que você vê, é uma sugestão que você se inclina para ouvir. Né? É uma música que você ouve. Né? Hoje em dia, as coisas estão nas músicas, né? Nas pequenas coisas, né? As sugestões. É um filme que você vê com uma ideologia estranha. É uma série que você vê com uma sugestão esquisita. E aí, se você se deixar levar, você vai acabar achando que isso é normal. E quando você vê, você está... Né, as coisas de Deus... Não, isso daí... Deus eu creio em Deus. Né? E quantas pessoas dizem que creem em Deus, mas não leem a Bíblia, não meditam na palavra, não declaram a palavra, mas creem em Deus. E no que você está crendo? Se você não declara a palavra, se você não medita na palavra, se você não dá espaço, você não tem espaço, a palavra não tem espaço na sua vida, no seu dia a dia, no que você está crendo? Só dizer que você crê em Deus? Se a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e se você não está ouvindo a palavra de Deus no seu dia a dia, que fé é essa que você tem? Eu tenho fé em Deus. Aí você pergunta, você tem fé em Deus? Não, sim, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Sim, Deus eu tenho fé. Deus é bom, Deus é um cara legal. Mas você não lê a palavra. Você não medita na palavra. Você só vê esses filmes, você só vê essas séries, você só vê esses noticiários. Enfim, eu não tô julgando ninguém. Eu não vim aqui para julgar ninguém, amém? Mas eu estou somente falando da importância de nós declararmos a palavra. Amém? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? A gente precisa se alimentar da palavra de Deus. A gente precisa se alimentar daquilo que nos traz esperança. Amém? Às vezes a gente ouve isso várias e várias vezes, mas às vezes é preciso ouvir várias e várias vezes a mesma coisa para que a ficha caia. Amém? Como eu disse, na nossa igreja a gente tem lidado com bebês espirituais, recém-nascidos espirituais. E às vezes a gente tem que repetir a mesma coisa várias e várias vezes. Várias e várias vezes. E a nossa ministração, ela é bem simples. Ela tem que ser a mais fácil. O vocabulário mais simples. Para que eles possam entender o básico do básico. Isso que eu estou falando aqui, que a gente já ouviu várias vezes, para eles é algo, já um nível avançado. Porque o nível da ministração, ela tem que ser bem básico, bem simples, para que eles possam começar a entender do bem básico. E às vezes, pra gente, a gente olha assim, meu Deus, mas eu estou falando tão básico. E aí, quando a gente tem os pequenos grupos, né, depois de cada ministração, aos domingos,
após as ministrações, a gente tem o tempo dos pequenos grupos, que os homens se reúnem e as mulheres se reúnem, na igreja mesmo, né? Um grupo dos homens e o grupo das mulheres. E aí o líder dos homens e o líder das mulheres faz 3 perguntas para cada participante, né? O que você aprendeu na ministração de hoje, né? O que da ministração te chamou mais atenção, tocou no seu coração? A segunda pergunta durante a semana, qual o versículo da Bíblia que te chamou mais atenção? Qual o versículo da Bíblia que tocou mais seu coração? Me fala um versículo da Bíblia que você leu. E a terceira pergunta é se você tem algum pedido de oração. Então, todo domingo a gente reúne os homens, reúne as mulheres e faz essas 3 perguntas, né? E às vezes a gente acha assim, não, meu Deus, né? A gente já repetiu essas coisas, né? A gente já repetiu sobre fé várias vezes para esse povo. A gente já repetiu sobre o caráter de Deus várias vezes. Não, alguma coisa eles devem ter pego. E aí a gente às vezes, a gente vai fazer a pergunta, a pessoa, eu ouvi falar sobre fé. Nossa, hoje eu fui entender que existe fé. Não, hoje eu fui entender que eu preciso andar por fé. E a gente olha, nossa, graças a Deus que hoje você entendeu, né? Mas assim, a gente está repetindo e já faz 3 meses. Então, às vezes a gente é assim, nossa, mas eu já ouvi tanto isso, mas é bom repetir. É bom a gente ouvir a mesma coisa várias e várias vezes. Né? Porque às vezes a gente, não, realmente, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, eu vou meditar na palavra. E você começa. A primeira semana, você começa meditando na palavra. A segunda semana, você está meditando na palavra. Aí passa 1 mês, 2 meses. No terceiro mês, você já começa. Mas hoje tá difícil. Hoje eu vou deixar para lá. E aí você começa a criar desculpas. Né? Criar aquela, não, tá difícil, não dá, não tenho tempo, não tem como. Hoje não tem como ir no culto. E aí, quando você vê, né? Você já criou várias desculpas ao longo dos dias, ao longo do mês, ao longo do ano. Então, é por isso que é bom a gente sempre ouvir as mesmas coisas. Mesmo que seja o básico, mesmo que seja o beabá, mesmo que seja aquela coisa que você já está cansado de ouvir, graças a Deus que você está ouvindo essas coisas várias e várias vezes. Amém? Então, não desprezem, né? Não menosprezem o básico, porque é o básico que salva. Amém? É o básico que salva. Quando você estiver lá no dia difícil, quando você estiver lá no processo complicado, no momento desafiador, é o básico que salva. Você vai se lembrar, não, realmente, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Realmente eu preciso declarar a fé. Eu preciso declarar aqueles versículos. Eu lembro do que estava escrito naquele livro do Kenneth Reagan. Eu lembro o que estava escrito naquele versículo da Bíblia. Eu lembro. E aí os versículos vão começar a brotar. E você vai começar a repetir aquilo. E quanto mais você repetir aquilo, mais a palavra de Deus vai começar a se manifestar na sua vida. Mas a alegria do Senhor vai começar a brotar dentro de você. E aí aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia ser um monstro, você vai começar a perceber que existe uma saída para aquela situação. Amém? O meu fígado, ele estava funcionando a menos 50%, gente. Quando você fala assim, parece que, não, foi só um probleminha, foi só um... E realmente, para o reino de Deus, foi só um probleminha. Mas naquele momento que eu estava passando por aquela situação, era realmente uma situação difícil. Não era uma situação fácil. Não era algo simples, né? Os médicos, de fato, estavam cogitando fazer um transplante de fígado. De fato, depois que a Satsuki nasceu, o médico, eu fui acompanhada, estou sendo acompanhada por um médico, porque o sistema japonês, eles acreditam que você precisa ser acompanhado por um longo período, mesmo que não esteja mais nada de errado, não quer dizer que existe ainda coisas erradas no meu fígado, não existe. Mas... como houve esse problema, eles, por precaução, porque os japoneses são muito precavidos, eles, por precaução, eles querem que eu faça, exames periódicos e acompanhamento periódico com o médico, para ter certeza que não há problema nenhum. Então, é o mesmo médico desde o começo da internação até hoje, o mesmo médico ali. E aí um dia, depois que a Satsuki nasceu, ele veio compartilhar que ele estava com medo. Ele nunca falou isso para mim, enquanto eu estava internada. Mas depois ele compartilhou comigo que ele estava com medo de eu perder a Satsuki naquele momento.
né? Enquanto eu estava internada, ele estava com medo dos remédios serem agressivos a ponto de eu abortar. Daquele feto não conseguir sobreviver dentro de mim. Né? Graças a Deus que ele não falou isso para mim. Né? Mas depois ele me revelou que existia esse medo, existia essa preocupação deles. Né? Então, durante aquele período que eu estava ali, a situação ela era desafiadora aos olhos naturais. Mas graças a Deus que a palavra de Deus, né, a palavra de Deus, ela traz o consolo, a salvação, a esperança. Ela traz aquilo que nós precisamos naquele momento. Amém? Ela me trouxe a alegria, o sustento, a fortaleza que eu precisava naquele momento que eu estava passando por aquela situação. Amém? E agora eu posso falar, eu sou completamente curada, eu tenho um fígado novo. A Satsuki nasceu saudável, amém? Eu estou aqui no Brasil para falar dos feitos do Senhor em Tóquio. Amém? Mas se, durante aquele período, se eu desse muita vazão para aquilo que eu estava sentindo, porque os sentimentos, né, às vezes, né, a alma, ela quer ficar desregulada. Né? Às vezes, os sentimentos, eles querem brotar com toda a intensidade dentro de nós. Né? Então, aquele sentimento de solidão, aquela tristeza, aquela vontade de chorar, aquela vontade de correr, de me desesperar, se eu desse muita vazão para aquilo, eu poderia ter entrado numa depressão naquele momento. Ou poderia não ter saído do hospital. Ou poderia realmente ter feito um transplante. Ou a Satsuki poderia não estar mais aqui. Tantas coisas poderiam ter acontecido. Né? Nenhuma coisa boa. Todas as coisas ruins poderiam ter acontecido. Mas graças a Deus, porque existe a palavra de Deus. E graças a Deus pelo ouvir as mesmas coisas várias e várias vezes. Amém? Graças a Deus por ler os mesmos livros várias e várias vezes. Graças a Deus por ouvir o básico várias e várias vezes. Graças a Deus que nós temos acesso ao básico. Imagina tantos outros países que não têm acesso a esse básico, que a gente julga ser básico. Mas que para eles é algo tão extraordinário, tão diferente, tão inovador. Amém? A gente começou, como eu falei, né, a gente começou esse ano a Escola Verbo da Vida em japonês. A Escola Verbo da Vida já existe no Japão. Né? A gente tem duas unidades da Escola Verbo da Vida. Né? A gente tem, enfim, né, eu vou falar os nomes das cidades, mas a gente tem uma em Yamanashi, outra em Okazaki, são pontos diferentes do Japão, né? Uma mais para cima, outra mais para baixo. O Tóquio fica ali no meio, né? E a gente tem essas duas unidades da Igreja Verbo da Escola Verbo da Vida. Ali também funcionam igrejas Verbo da Vida. Então nós temos 3 igrejas Verbo da Vida no Japão, né? Uma em Tóquio, uma em Yamanashi e outra em Okazaki. E em Yamanashi e Okazaki também funcionam escolas Verbo da Vida. Mas são escolas em português. Né, para o público, mais voltado para o público brasileiro. Até então, o foco eram brasileiros que moram no Japão. Né? No Japão existem locais no Japão onde existem muitos brasileiros. E o foco estavam sendo esses brasileiros. E aí houve uma direção de nós começarmos a Escola Verbo da Vida em japonês para os japoneses. Né? Até porque a nossa igreja Verbo da Vida em Tóquio, ela funciona em japonês para os japoneses. Né? Então, né, nada mais lógico que nós temos também uma escola Verbo da Vida em japonês. E aí a nossa escola começou a funcionar e a princípio sem alunos, né? Porque são os desafios. Amém? Às vezes, né, a gente olha assim, não, às vezes a gente tem essa visão, né, que é boa, não é ruim. Né? Mas às vezes a gente tem uma visão heróica, né? Que não, o missionário vai chegar e assim que ele entrar, assim que ele sair do avião, as pessoas, uau, o missionário veio salvar, né? Como se fosse assim, né? O Batman chegando assim, uau. E nem sempre é assim, se for assim, amém, graças a Deus. Mas nem sempre é assim, né? Às vezes a gente chega mesmo com a mala e vai pela fé no local. Né? E Tóquio foi basicamente assim, né? Foi o Jeff tendo essa visão, né? E Deus falou com cada um da liderança de forma
separada, né? Não foi o Jefter que juntou uma equipe, não, vou formar a minha equipe, Deus me deu essa visão, vou formar a minha equipe e vou para Tóquio. Não, o interessante dessa visão é que cada um teve seu momento com Deus e a sua direção. Né? Então, quando o Jefter teve essa visão, ele nem era casado comigo, nós éramos apenas amigos, nós não tínhamos nenhum relacionamento amoroso e não tinha nenhuma direção no meu coração de ir para Tóquio. Mas quando Deus deu essa visão para o Jefter, ele começou a se mover em fé para ir para Tóquio. Ao mesmo tempo, Deus estava tratando coisas dentro de mim. Né? Deus estava me preparando para uma próxima fase, que eu não sabia ainda qual era, aonde seria essa próxima fase, mas eu estava lá, né, sendo preparada para essa próxima fase, até que, enfim, é muita história, gente, mas assim, até que eu percebi no meu coração de que eu precisava, né? Quando o Jefter ele veio em 2018, quando ele veio em 2018 para divulgar esse projeto da Igreja de Tóquio, né? O projeto dele falou tão forte no meu coração. A gente era apenas amigo. Mas o projeto dele falou tão forte no meu coração que eu falei assim, não, eu vou oferecer minha ajuda. Eu não estava me oferecendo para ser esposa dele nesse momento, não. Mas eu falei, eu vou oferecer minha ajuda. Eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, olha, eu coloco a minha disposição, eu me coloco à sua disposição para te ajudar no que for preciso. Eu não falo japonês, mas eu falo inglês. E se for necessário, eu posso ajudar. Se você achar que você precisa de alguma ajuda no inglês, eu estou aqui oferecendo a minha ajuda. Não quer dizer que eu vou para Tóquio, mas eu posso ajudar a sua igreja à distância. Porque o projeto dele falou tão forte no meu coração. Eu tive uma percepção, alguma direção do Espírito de que eu precisava me colocar à disposição da igreja de Tóquio. E a partir daí, coisas aconteceram entre nós. E nós nos casamos. Amém? Enquanto estava acontecendo essa situação, Yuki e Rick estavam no Brasil ainda, terminando. Não, eles já tinham acabado a escola de ministro, a escola de missões, mas eles estavam servindo lá no ministério, lá em Campina Grande. E Deus estava falando coisas para os dois. Não houve uma comunicação entre Jefter e Rick e Yuki. Deus estava tratando com eles de forma separada, e Deus estava tratando com Jefter de forma separada, Deus estava tratando comigo de forma separada. Mas Deus falou para Yuki, vocês vão voltar para o Japão, e Deus deu a direção para ela, vai morar em Tóquio. E ao mesmo tempo, Deus estava tratando com o Rick para que isso que estava acontecendo no coração da Yuki fosse confirmado no coração do Rick. E aí os dois tiveram a direção de ir para Tóquio. E no final, 4 pessoas se juntaram para ir para Tóquio e começar a Igreja Verbo da Vida em Tóquio. Amém? E quando a gente chegou lá, não era como se tivesse um grupo de pessoas esperando por nós, né? Como se tivesse uma recepção no aeroporto. Uau, as pessoas da Igreja de Tóquio! Não, gente. A gente simplesmente chegou e começou uma igreja em Tóquio. E como eu disse, né? Muitas vezes, nos primeiros 2 anos, muitos cultos eram apenas nós 4. E a gente preparava a ministração, e preparava as músicas, preparava a ministração, preparava tudo para pregar para nós mesmos. E eram nós 4, mas a gente estava ali em fé, gerando aquele ambiente. Né? Em nenhum momento a gente pensou assim, quer saber, tá muito difícil, não tá vindo, vamos aproveitar que não está vindo ninguém e vamos desistir, talvez, né, vamos se juntar com outra igreja, né, vamos dar um tempo na igreja de Tóquio, vamos se juntar com outra igreja que já tem aí, né? Vamos simplesmente congregar em outra igreja, vamos deixar para lá. Talvez não seja o tempo, não tem membro nenhum mesmo, não vai fazer falta. Né? Mas não, a gente mesmo né, culto após culto, sendo apenas os 4 membros, os 4 líderes e 4 membros da igreja, a gente continuou lá, perseverando, fazendo cultos no sol, fazendo cultos na chuva, fazendo cultos quase que na neve, mas a gente continuou lá, perseverando. Enquanto a gente não tinha um local, né, próprio, né, fixo, a gente carregava o material de som, carregava o projetor, carregava a tela de projeção, andava no trem com toda essa mudança, domingo após domingo. Mas graças a Deus, né, quanto mais nós nos movemos em fé,
mais as portas se abrem, amém? E hoje em dia nós temos um prédio, nós temos membros. Amém? Às vezes a gente olha assim, meu Deus, mas nada está acontecendo. Sim, coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Nós ficamos 2 anos sem membros. Nós 4 como membros, mas sem outros membros. Nós ficamos quase 2 anos. Amém? Mas nos movendo em fé, mantendo essa visão, alimentando essa visão que Deus tinha dado. Cada um de nós, não foi uma visão que Deus deu apenas para o Jefter. Cada um de nós tinha essa visão no coração. Cada um de nós tinha essa certeza. Cada um de nós tinha essa missão. Não, eu estou aqui para um propósito. Deus não nos trouxe para Tóquio para fazermos nada. Existe um propósito. A gente ouviu, a gente sabe claramente que foi Deus que enviou. E aí cada um de nós, firmes. Os 4, firmes. Mesmo que nós tivéssemos que pregar uns para os outros, nós pregávamos como se fosse uma palavra inédita, né? Como se fosse uma novidade. Mas é como se a igreja estivesse cheia. E a gente pregava culto após culto, domingo após domingo, e as coisas começaram a se manifestar. Naturalmente, né? As coisas que já estavam ali prontas no mundo espiritual, começaram a se manifestar no natural. Por isso que eu disse que esses 4 anos que nós estamos, né, que eu estou em Tóquio, esses 4 anos que nós estamos como igreja, tem sido a manifestação da graça de Deus, dia após dia. A graça de Deus, ela é verdadeira, amém? A graça de Deus não é apenas um mantra que a gente repete, né? Não é apenas uma ficção, não é apenas um amuleto, não é apenas algo que a gente repete só para a gente se sentir bem. A graça de Deus, ela realmente existe. Amém? A gente precisa crer que a graça de Deus, ela é verdadeira. Amém? Às vezes a gente começa, né, a gente fica tão preso no natural, tão preso no dia a dia, tão preso nas frustrações da vida, tão preso nos desafios, nos problemas, tão preso nas contendas que acontecem ao nosso redor, que a gente acaba se desligando da graça. Mas a graça de Deus, ela é verdadeira, ela existe, ela é palpável, ela é real. E a gente precisa viver como se essa fosse a nossa realidade. Porque, de fato, essa é a nossa realidade. Como crentes, a gente precisa viver como se realmente a graça de Deus fosse verdadeira. Porque ela é verdadeira. A gente precisa pegar isso. Amém? A gente precisa pegar isso como verdade. Amém? A gente precisa começar a colocar expectativa na graça de Deus. Às vezes a gente começa a, não, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, mas isso acaba virando mantra, não, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Mas a gente começa a falar isso até sem expectativa. Não, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Quem sabe Deus vai fazer, talvez um dia Deus vai fazer. Mas se você não tem expectativa, como que Deus vai fazer se você não espera? Se você não tem expectativa, se você não tem confiança. Amém? Deus, Ele é o provedor. Deus é o provedor. Amém? Se a gente for ler a Bíblia, a gente vai ver, quanto mais a gente lê, a gente percebe que Deus já proveu tudo para as nossas vidas. Né? Deus enviou o seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus já preparou tudo para nós. Deus é o provedor da graça de Deus na nossa vida. Mas nós somos aqueles que recebem a graça. Agora, se você não tem expectativa de receber algo, como que você vai receber? Né? Por exemplo, uma criança. Né? Agora que eu lido com crianças, né? Agora que eu tenho crianças, eu posso falar de criança. Eu não tenho tanta experiência assim, eu só tenho uma filha de 1 ano. Mas igual uma criança, né? Você está lá, você pergunta para a criança, ela até pode estar com vontade de comer algo. Mas você está lidando com a criança. E se a criança fala assim, não, eu não quero, né? Você pergunta assim, você quer? A criança fala, não, eu não quero. Então você não vai dar. Não é verdade? Se a pessoa não sinaliza que ela quer, né? Você como pai, você como mãe, se a criança, se o seu filho não sinaliza o que ele quer, se ele não sinaliza o presente que ele quer, se ele não sinaliza a vontade dele,
Não tem como você, né? Algumas coisas você vai fazer porque você é pai e mãe e você vai, né, prezar pelo bem dos seus filhos. Mas tem coisa que você não vai adivinhar. Né? Então, se os seus filhos não sinalizam o que eles querem, não tem como você dar para eles. Não tem como você prover para eles aquilo na vida deles. É a mesma coisa o nosso relacionamento com Deus. Deus é o nosso Pai. Deus quer o melhor para nós. Deus já deu toda a provisão. Mas nós somos aqueles que precisamos receber aquilo. A graça de Deus, ela já está disponível. Vamos abrir a Bíblia, né? Para não dizer que, nossa, ela nem abre a Bíblia, né? Ela só está falando. Só beber um pouco d'água. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. 2 Coríntios 9, 8. Segunda Coríntios, né, capítulo 9, versículo 8, fala assim: E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Então a gente vê aqui que Deus é o provedor da graça nas nossas vidas. Para que em todas as coisas, em todo tempo, em tudo, cada um de nós superabunde naquilo que é necessário, transborde em toda obra. Amém? Essa é a graça de Deus. Esse é o fluir da graça de Deus nas nossas vidas. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Essa é a vontade de Deus para cada filho e filha de Deus. Amém? A graça superabundando. A provisão superabundando. O fluir da provisão transbordando. Amém? Esse é o caráter de Deus. A graça de Deus é o caráter de Deus em ação. Né? A graça de Deus é o próprio DNA dele. É quem Deus é. Deus é graça. Amém? Deus é provisão. Vamos abrir mais um versículo aqui. Romanos 8, capítulo 8, versículo 32. Romanos, capítulo 8, versículo 32. Fiquem tranquilos. A gente só tem mais 2 horas de pregação, tá, galera? Né? Só mais 2 horas. Tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Então, para você ver, Deus entregou o seu próprio filho. Deus entregou a própria salvação para cada um de nós. Antes de você aceitar Cristo, Deus já tinha entregado Cristo para morrer e ressuscitar por você. Essa é a graça de Deus. Antes de você achar que precisava da graça de Deus, Deus já tinha enviado Cristo para morrer e ressuscitar por você. Antes de você perceber que faltava graça na sua vida, Deus já tinha colocado a ampla provisão da graça à disposição de você. Amém? Isso é o caráter de Deus, é quem Deus é. Antes de você pensar na sua necessidade, Deus já tem a provisão que vai suprir aquilo que você precisa. Aquela falta. Antes de você perceber que tem uma falta, Deus já tem a provisão que vai suprir aquele buraco. E aí a gente vê aqui, né? Pode colocar o versículo de novo, por favor. 8:32, sim. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Deus não poupou o seu próprio filho. A graça é tão abundante, ela é tão real, que Deus não poupou o seu próprio filho. Deus não poupou a salvação. Deus, aquele que não poupou o seu próprio filho, aquele que não poupou o próprio filho. Imagina você, mãe e pai,
entregando o seu filho para ser sacrificado em nome de alguém. Eu, honestamente, não entregaria a Satsuki. Eu amo a Satsuki. Eu não me imagino entregando a Satsuki por ninguém. Meu Deus. Mas agora imagina, Deus não poupou o seu próprio filho por amor a cada um de nós. Agora, aquele que não poupou o seu próprio filho, como que ele não dará qualquer outra coisa que nós precisarmos? Se ele não poupou o próprio filho, o que existe de tão difícil para Deus que ele não possa realizar? Né? Ele realizou na mente humana, se a gente pensar com a mente humana, ele entregou o próprio filho. Então, qualquer outra coisa, se ele conseguiu, né, nós pensando na mente de seres humanos, se Deus conseguiu entregar o próprio filho, qualquer outra coisa ele pode entregar. Né? Se você conseguiu entregar seu próprio filho, qualquer outra coisa está de boa. Esse é o fluir da graça. Amém? Deus nos faz superabundar em toda boa obra, em tudo que nós precisarmos, em tudo que é necessário. Deus tem a ampla provisão. Deus não poupou o seu próprio filho, então ele não tem nada que ele vai poupar na sua vida. Tudo que você precisa, Deus tem. Amém? Isso é uma verdade. Tudo que você precisa, Deus tem. O que você precisa? O que você precisa na sua vida? O que está faltando na sua vida hoje? Está faltando um emprego? Está faltando dinheiro? Está faltando alegria? Está faltando o quê? Está faltando paz? O que falta na sua vida? O que é? Existe algo sentimental que esteja faltando na sua vida? Está faltando um casamento? Está faltando amigos? O que falta na sua vida hoje? Seja provisão natural ou psicológica ou sentimental. Qualquer coisa. O que está faltando na sua vida hoje? Deus tem a provisão daquilo que está faltando. Amém? Deus tem aquilo que você precisa. Seja uma cura, seja um emprego, seja o que quer que seja. Deus tem aquilo que você precisa. Porque Deus não poupou o seu próprio filho. Se Ele não poupou o seu próprio filho, qualquer outra coisa, Ele é capaz de suprir e superabundar na sua vida. Amém? Essa é a graça de Deus. Esse é o fluir da graça de Deus. E como eu digo, eu vivo essa graça de Deus todos os dias da minha vida. Amém? Porque estar em outro país, em outra cultura, recomeçar tudo do zero, não é fácil. Amém? Não é fácil. Eu vou te falar, naturalmente falando, não é fácil. Ter que se adaptar a tantas coisas ao mesmo tempo não foi fácil. Eu ainda estou aprendendo japonês, eu ainda não falo fluentemente. Eu posso entender, mas eu não falo fluentemente. E ainda hoje eu tenho várias dificuldades com lidar com o japonês, né? Lidar com o idioma japonês. E isso tem sido um grande desafio. Se alguém me perguntar assim, qual é o maior desafio que você enfrentou? Eu vou falar a língua. É a língua. Porque não conseguir falar a língua, você não consegue se comunicar com as pessoas. Você não consegue criar relacionamentos. Você não consegue... Evangelizar é difícil. Né? Falar um oi para a pessoa, você fica com medo de falar errado. Não conseguir falar a língua te trava completamente em praticamente tudo. Então, esse foi meu maior desafio no campo missionário. Não falar a língua. Não saber como lidar com os japoneses sem conseguir falar a língua. Mas, graças a Deus, que Deus é tão bom que Ele tem a sua graça. Porque nos momentos de maior dificuldade, nos momentos de, meu Deus, quantas vezes eu pensei assim, pai, eu realmente estou ajudando o Jefter? Porque ele sabe japonês. Ele está aqui há mais tempo do que eu. Ele não precisava de mim. Ele precisava de uma esposa que falasse japonês. Mas eu não falo. Quantas vezes eu já pensei isso? Será que eu realmente estou ajudando o Jefter? Será que eu estou realmente sendo a esposa que ele precisa?
Ou eu estou atrapalhando ele? Porque ele precisa traduzir tudo para mim. Quantas vezes eu pensei, meu Deus, será que eu estou sendo uma pedra de tropeço para ele? Será que eu não estou criando? Será que eu não estou criando aqui um problema para ele? Porque eu preciso me adaptar a tanta coisa que talvez ele já esteja adaptado. Será que não seria melhor ele ter arranjado uma esposa japonesa? Quantas vezes eu pensei isso? Quantas vezes? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Quantas vezes eu não acordei e falei, pai, será que eu estou realmente sendo uma ajuda para ele? Porque a Bíblia fala que aquele que acha uma esposa, acha alegria, acha provisão. Será que eu estou sendo a provisão para a vida dele? Ou eu estou sendo mais um atrapalho, mais um peso? Será que eu estou ajudando ele no campo missionário? Eu estou falando isso sinceramente. Eu estou abrindo meu coração para vocês. Quantas vezes eu não pensei isso? Eu não perguntava isso para ele, né? Porque como que eu vou perguntar isso? Eu estou te ajudando? Né? Eu não perguntava isso para ele, né? São questionamentos que ficam, né, dentro de você e você não sabe nem como externalizar isso para outras pessoas, né? Para quem que eu ia falar isso? Para quem que eu ia compartilhar desses pensamentos, né? Desabafar o meu coração? Só para Deus mesmo, graças a Deus. Mas quantas vezes eu não pensei isso? Quantas vezes? Quantas vezes eu não fiquei pensando, meu Deus, será que os desafios que eu estou enfrentando aqui, será que não estão sendo um peso para o Jefter? Porque ele é o pastor da igreja, ele já tem que pastorear as pessoas, ainda tem que me pastorear, ainda tem que me ajudar, ainda tem que me guiar, ainda tem que me auxiliar, ainda tem que aturar a minha adaptação, os meus dilemas, os problemas estão sendo gerados pela minha adaptação. Meu Deus do céu, será que eu estou sendo guiada? Será que eu fui guiada em ter vindo para cá? Agora que eu vim, né, não tem como desistir. Mas será que eu fui guiada mesmo em vir para cá? Quantas vezes eu já me questionei, já perguntei para Deus essas coisas. Mas graças a Deus, porque a graça de Deus, ela é consoladora. Amém? Porque ao mesmo tempo, quando eu pensava nessas coisas, quando eu via com esses questionamentos, quando eu via com esses pensamentos de, meu Deus, será que eu estou fazendo diferença aqui? Será que realmente a minha presença aqui faz diferença nesse local? Será que se eu sair, aqueles pensamentos, será que se eu sair vão sentir falta? Mas quando eu pensava, né, quando eu era tentada a entrar, né, nesses pensamentos, quando você começa a pensar nessas coisas, né, aí que os pensamentos vão se abrindo mais ainda. E se você começar a se alimentar desses pensamentos, mais eles vão entrar, mais eles vão criar raízes, né? E quando você vê, você está presa nesse mundo de pensamentos negativos, nesse mundo desse drama que é criado na sua cabeça. E quando você vê, você está completamente envolvido nesse redemoinho. E quando eu começava a querer me envolver nesse redemoinho, eu começava lembranças, né? Deus começava a trazer à minha memória coisas que eu fazia na igreja que eram importantes. Coisas que eu tinha participado, né? Coisas que não, você faz parte do evangelismo da igreja. Existe um evangelismo na nossa igreja, um método de evangelizar, que a gente fala que é conversação de inglês. Que a gente abre a nossa igreja para a comunidade, pessoas não cristãs, e é uma conversação de inglês. Não é sobre a Bíblia, não é sobre Deus, não é nada disso. É apenas um espaço onde as pessoas podem entrar e conversar em inglês, para treinar o inglês, né? No Japão, o inglês, né, é algo muito atraente. Os japoneses querem falar inglês, eles acham bonito falar inglês, eles acham necessário falar inglês. Então, eles são atraídos pelo idioma inglês. E a gente percebeu que isso era uma excelente tática de evangelismo, né? Atrair as pessoas para dentro da igreja e as pessoas começaram a se sentir confortáveis conosco, começar a se sentir confortáveis na igreja e daí criar esses laços de amizade aí, começar a sentir bem conosco até que começasse a frequentar os nossos cultos e aceitassem Jesus. Amém? No Japão, é muito importante a criação de relacionamentos.
né? Relacionamentos é algo muito importante. Muitas vezes, o evangelismo que a gente faz de já chegar e abordar, ei, você quer falar sobre Jesus, quer ouvir sobre Jesus? Né? Esse evangelismo que a gente faz nas ruas, às vezes no Japão não é o mais eficiente. Porque a forma como são os japoneses, criar relacionamentos, às vezes é um evangelismo talvez mais demorado, mas mais eficaz. Enfim, uma estratégia de evangelismo são as nossas conversações de inglês. E aí eu acabo sendo a pessoa que modera a conversação, a líder da conversação, né? Enfim. E nesses momentos que eu estava, né, esses momentos que esses pensamentos de, meu Deus, será que eu estou ajudando o Jefter? Será que eu estou fazendo a diferença? Será que eu fui guiada? Será? Deus começava a me trazer a lembrança. Não, você ajuda na conversação de inglês. Você ajuda no departamento infantil. Você está ali apoiando o Jefter. Né? Ele precisa de uma esposa. Você está ali ajudando, auxiliando. Não, você faz diferença. Você está no lugar certo. Essa é a graça de Deus. É a graça de Deus nos trazendo a lembrança. A palavra dele. Nos trazendo a lembrança aquilo que aconteceu nas nossas vidas. Né? Aqueles momentos em que Deus nos resgatou. Amém? Às vezes você está tão preso de, meu Deus, eu não sei para onde ir, eu não sei mais se eu tenho fé, eu não sei mais o que fazer, eu não sei. A graça de Deus, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós nos abrimos para que a graça de Deus atue nas nossas vidas, a graça de Deus, Deus com a sua graça, Ele nos relembra de momentos na nossa vida, né, em que Ele nos resgatou, em que Ele nos trouxe a salvação naquele momento, em que Ele nos trouxe o resultado que nós precisávamos, que Ele nos trouxe a provisão. Quantas coisas já aconteceram na sua vida que foi graças a Deus. Eu sei que cada um de vocês aqui tem um testemunho maravilhoso com Deus. Cada um de vocês aqui viveu coisas maravilhosas com Deus. Eu tenho certeza que se a gente passar o microfone aqui, de mão em mão, e falar assim, conte um episódio na sua vida que Deus deu a provisão para você. Conte um episódio na sua vida em que Deus te deu um milagre. Conte um episódio na sua vida que Deus trouxe aquilo que você precisava. Cada um tem pelo menos um episódio para contar. E naqueles momentos que parece que nada mais tem solução, que você não sabe nem se você tem fé, a graça de Deus pode vir. A graça de Deus pode vir com a memória daquilo que um dia já aconteceu na sua vida. Amém? Sempre se relembre das coisas que Deus já fez na sua vida. Sempre se relembre, mantenha sempre na sua mente aquilo que Deus já fez na sua vida. Porque Deus é aquele que tem abundante provisão. E se Deus já fez uma vez, Ele pode fazer várias vezes. Quantas vezes for necessário, amém? Mas aquilo que vai abrir as portas da sua vida para que a graça atue é a fé. Amém? Deus é o provedor, mas a fé é a que vai abrir as portas. É pela fé que você recebe a graça de Deus na sua vida. A graça de Deus já está ali. Amém? Ela já está atuando. Você recebeu Cristo na sua vida e isso é uma manifestação da graça de Deus. Ao momento que você recebeu a Cristo, a graça de Deus começou a se manifestar na sua vida. Mas para que a graça continue fluindo, para que a graça continue atuando, para que a graça continue crescendo, para que a graça continue superabundando dentro de você, Deus não vai fazer coisas que você não quer que Ele faça. Se você não abrir as portas, Deus, Ele não é intrometido. Sabia que Deus não é intrometido? Se você não quiser que Ele faça, Ele não vai fazer. Se você não tiver expectativa, Ele não vai fazer. Ele quer fazer, Ele quer. Ele tem a provisão, Ele tem. Mas você precisa abrir as portas da sua vida para receber aquilo que já está disponível para você.
Por isso que, quando você vier aos cultos, venha com expectativa. Venha com expectativa de que você vai receber algo. Que existe algo de Deus para você ouvir naquele momento. Que você vai receber algo daquele culto. Às vezes as pessoas falam assim, eu quero um emprego, eu quero, mas só falam da boca para fora. Eu quero um emprego, eu quero um marido, eu quero amigos, eu quero tal, eu quero dinheiro. Mas você tem expectativa que você vai receber? Porque a fé é a certeza daquilo que você não vê, mas daquilo que você espera. Sabia disso? Agora, se você não espera nada, não tem nada para receber. Aquela pessoa que espera nada, recebe nada. Se você não tem expectativa de receber, você não vai receber. Se você vier aos cultos, simplesmente por vir aos cultos, simplesmente porque, é domingo e nos domingos eu vou ao culto, apenas como se fosse cumprir uma agenda ali, que já está estabelecida, o culto vai ser só apenas isso. O culto vai ser apenas você sentar na cadeira, ouvir o pastor e pronto. O culto vai ser aquilo que você quer que ele seja na sua vida. Sabia? Às vezes você chega na igreja e fala assim, nossa, mas que culto frio. Que palavra chata. Nossa, estava tudo sem unção hoje. A culpa não é do ambiente, a culpa não é do pastor, a culpa não é da palavra que foi chata. Talvez a culpa seja sua, que estava sem expectativa de receber algo naquela noite. Às vezes você apenas chegou, sentou e foi embora. E por que você não recebeu? Você não quis receber? Não é verdade? Se você não quis receber, você não recebeu. Você recebeu exatamente aquilo que você queria, nada. Então, Deus tem toda a provisão. Mas somos nós, pela fé, que agarramos essa provisão. Amém? É por isso que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós declaramos, com aquilo que nós ouvimos. Nós precisamos tomar cuidado com a forma como nos comportamos, ao que nós estamos dando vazão para as nossas vidas. Amém? Muitas vezes os sentimentos eles vão querer tomar conta. A tristeza vai querer tomar conta, a aflição vai querer tomar conta, a frustração vai querer tomar conta. Eu sei disso. Vai querer tomar conta sim. Mas nós temos Deus. Amém? Nós não somos ovelhas, nós não somos pessoas abandonadas no universo. Nós somos filhos de Deus. Amém? Sim, desafios vão acontecer sim. Situações complicadas vão acontecer, infelizmente vão, porque nós vivemos no mundo. Mas a diferença do Filho de Deus para o Filho do mundo é que o Filho do mundo está perdido. E nós temos aquele que nos guia, Deus, o nosso Pai, o provedor de tudo, aquele que não poupou o seu próprio Filho, aquele que já deu toda a abundância que nós precisamos. Então, naquele momento que os sentimentos vão querer tomar conta, lembre-se, você não precisa ser controlado pelos sentimentos. Você não precisa ser controlado pela tristeza. Hoje em dia existe... Eu já estou acabando, viu? Mas hoje em dia existe aquela... o mundo está nessa pregação, né? Não, você é livre para sentir o que você quiser. Não, você é livre para... Você é livre demais, você é muito livre. Você é livre para ser quem você quer que seja, você é livre. Não, tá tudo bem, se você sentir tristeza, tudo bem. Eu sei que é importante a gente pensar na saúde mental. Não estou falando nada contra nada. Mas o que eu estou falando é que, às vezes, a gente fica tão preso naquele, não, tudo bem, é tudo bem não estar bem. Né? Existe aquele dito popular hoje em dia, né? Tudo bem não estar bem. Tudo bem, nem sempre você vai estar naturalmente, fisicamente ou psicologicamente 100%. Mas lembre-se, se você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo dentro de você. É o Espírito Santo que vivifica seu corpo. É o Espírito Santo que vivifica os seus pensamentos. É o Espírito Santo que vivifica seus sentimentos. Você possui uma alma, você possui sentimentos, você possui pensamentos. Mas esses pensamentos e sentimentos não precisam ditar a sua vida.
Você não precisa ser escravo de pensamentos. Você não precisa ser escravo de sentimentos. Você não precisa ser escravo de nada disso. Porque você possui o Espírito Santo dentro de você. Sentimentos vão chegar, vão. Desafios vão chegar, vão. Pensamentos vão chegar, vão também. Mas você tem a decisão de acatar esses sentimentos, pensamentos, ou se lembrar que você é filho e filha de Deus. E que você vive pela fé. O que está escrito em Hebreus? O justo vive pela fé. E quem é justo? Amém. Amém? Se você aceitou a Cristo, você é justo. Ei, você é justo. Às vezes as pessoas têm medo de falar, eu sou justo? Será? Eu faço coisa errada, mas eu sou justo. Sim, você é justo. Se você recebeu a Cristo, você foi justificado. Você foi feito justiça de Deus. Você foi feito novo. Você recebeu um novo espírito. Você tem uma conexão espiritual dentro de você. Uma conexão espiritual que nunca vai ser quebrada. Você tem um relacionamento íntimo com Deus. Porque agora Ele virou seu Pai. Então pode ter certeza e convicção e ousadia que você é justo. E porque você é justo, você tem o direito e o dever de viver pela fé. Você não precisa, você pode não estar bem nesse momento. Mas você não precisa viver dessa forma. Você pode sentir tristeza? Pode. Você pode sentir frustração? Pode. Você pode se sentir talvez derrotado em alguns momentos? Pode. Mas você não precisa e não deve viver dessa forma. Viver nesse momento. Que isso seja apenas um momento. Apenas um momento da sua história. Apenas um momento do seu dia. Amém? Você não precisa ficar preso nesse sentimento. Você não precisa ficar preso nesse pensamento. Amém? Você precisa sempre se lembrar que você é vitorioso. Você foi feito justiça de Deus. Você agora vive, reina nas regiões celestiais com Cristo. Amém? Você foi feito novo. Você possui Espírito Santo habitando dentro de você. Aquele que te vivifica. Amém? Você pode ser guiado pelo Espírito. Amém? Você pode ser guiado pelo Espírito. À medida que você lê a palavra, você medita na palavra, você se abre para a palavra, tenha certeza que você vai ser guiado pelo Espírito. Porque você se torna mais sensível para ouvir as direções do Espírito. Eu estou em Tóquio, porque eu ouvi uma direção de Deus de estar lá. Não foi coisa do meu pensamento. Quando o Jefter dá o testemunho dele, ele fala que desde os 14 anos de idade, ele teve a direção de ir para Tóquio. E foi um sonho que foi se alimentando conforme ele foi crescendo. Maravilhoso. Mas eu não tive o mesmo testemunho. Não é como se eu crescesse pensando, vou para o Japão. Não foi, isso não faz parte do meu testemunho. Não foi algo que, desde os meus 15 anos de idade, eu pensei no Japão, não foi. Mas foi uma direção de Deus. Que eu fui sensível o suficiente para ouvir, acatar e obedecer. E agora eu estou em Tóquio, auxiliando o Jefter. Amém? Porque eu creio que eu estou auxiliando o Jefter. E agora eu estou lá, fazendo parte dessa igreja. Que está acontecendo há 4 anos. E graças a Deus, mais 4 anos e mais 4 anos, até o arrebatamento da igreja. Amém? Então, cada um de nós podemos ser guiados pelo Espírito. Amém? Não despreze as direções do Espírito. Não se despreze. Porque algumas pessoas pensam, não, mas eu não sei se eu posso ser guiado pelo Espírito. Sim, você pode. Você possui o Espírito Santo dentro de você. Então você pode ser guiado pelo Espírito. O que eu faço para ser guiado pelo Espírito? Primeiro, se desfaça de todo pensamento confuso na sua cabeça. Medite na palavra. Decida, porque você pode tomar essa decisão de apagar todo sentimento que não for de Deus, todo pensamento que não for de Deus. Você pode se desfazer dessas coisas e começa a meditar naquilo que a palavra diz a seu respeito. E isso te torna sensível a ser guiado pelo Espírito. Muitas vezes o Espírito Santo
quase que todas as vezes, o Espírito Santo não vai te falar numa voz audível, você não vai ter uma direção num sonho, não vai ser algo sobrenatural, os céus não vão se abrir e anjos vão descer para falar com você. Mas as direções do Espírito, elas vão vir dentro de você. E você vai ter a percepção do que você deve fazer em seguida. Foi uma percepção dessas que me levou para Tóquio. Foi uma percepção dessas que levou Rick e Yuki para Tóquio. E nós estamos lá. Amém? É maravilhoso, gente. Eu posso ficar aqui durante a noite toda, porque existem diversos testemunhos, diversas histórias para contar para vocês. Diversas coisas que já aconteceram na nossa igreja. Diversos milagres que aconteceram na nossa igreja. Amém? Isso tudo é por causa da graça de Deus. Por causa de uma vida de fé. Amém? Eu não estou falando isso porque, façam como eu faço. Olha como eu sou um exemplo para vocês. Não, eu não estou falando nada disso. Eu só estou falando que eu vivo a graça de Deus todos os dias da minha vida. E todos nós podemos viver a graça e usufruir da graça de Deus todos os dias das nossas vidas. Você não precisa ir lá para o Japão para usufruir da graça de Deus. Você não precisa ir para uma tribo indígena para usufruir da graça de Deus. Você não precisa enfrentar uma situação impossível para usufruir da graça de Deus. As coisas mais simples do seu dia a dia, você pode usufruir da graça de Deus. No seu trabalho, num dia normal, num dia aparentemente normal, você pode usufruir da graça de Deus. Você pode achar descanso e consolo nos momentos que você precisa. Amém? A graça de Deus, ela está disponível para superabundar em tudo aquilo que nós precisamos. Qualquer coisa, das mais simples às mais difíceis. Amém? Pode ser que você não tenha uma experiência como a minha com fígado. Graças a Deus, eu não torço para que você tenha. Não torço para que você tenha um testemunho igual o meu, de uma coisa tão complicada assim. Mas no seu dia a dia, você pode usufruir da provisão divina de Deus. Amém? Deus tem grandes coisas para fazer na vida de cada um de nós. Mas é pela fé que nós pegamos aquilo que nós precisamos. O justo vive pela fé. A fé é o nosso estilo de vida, né? Quem é do Verbo já ouviu isso várias vezes, né? A fé é um estilo de vida, né? Tem até a música, né? Mas a fé é um estilo de vida. A própria palavra diz, o justo vive pela fé. Se você não vive pela fé, mas é justo, você está vendo de uma forma errada. Se você é justo, se você foi justificado, o seu modo de vida é pela fé. Da mesma forma que você, para sair na rua, né, para viver, você precisa colocar roupas. Você não pode sair pelado na rua. Você não pode sair sem roupa. Né? É errado. Da mesma forma, se você é justo, você vive pela fé. Então, vamos colocar as nossas roupas da fé, amém? E viver os nossos dias, amém? Foi um prazer estar aqui com vocês. Como eu disse, por mim, eu ficava aqui a noite toda, de verdade, falando sobre grandes coisas que Deus tem feito em Tóquio, porque viver esses 4 anos tem sido realmente uma experiência maravilhosa com Deus. Né? Grandes coisas têm acontecido, grandes coisas nós temos vivenciado. O dia a dia, né, de estar ali numa igreja em japonês, com japoneses, tem sido incrível mesmo, sobrenatural. Tem sido a manifestação da graça de Deus. E vim para o Brasil falar sobre essas coisas maravilhosas que têm acontecido lá do outro lado do mundo. É um prazer imenso. É um prazer imenso falar sobre o que Deus tem feito lá, né, nas nossas vidas. Em nós e através de nós. Então, como eu disse, né, é um prazer estar aqui nessa igreja. É um prazer ter sido recebida por vocês, né? E muito obrigada. Espero voltar aqui mais vezes para falar sobre o que Deus tem feito lá no Japão. Amém. Muito obrigada. Arigatou gozaimasu. Obrigada, Gabi. Que o Senhor te abençoe. Sabe, quando o Jefta comunicou a gente que vinha para o Brasil, a gente se sentiu tão honrado, sabe, de falar assim, olha, ele falou, né, direto com o Alexandre, eu não estarei aí, mas a Gabi tem esse dia, sabe, e a gente olhou e a gente se sentiu tão amado, de verdade,
sabe? Nós somos uma igreja que amamos vocês, nós oramos por vocês, sabe? Como nós gostaríamos de ir um dia e estar lá presencialmente, vivendo isso, compartilhando esse dia a dia com vocês. Ah, olha aí, né? Então, assim, sabe, para nós é uma honra ter você aqui. E, sabe, eu gostaria que você se colocasse de pé. Vamos orar pela vida dela. Aleluia, o Senhor é bom, amém. Pai, muito obrigada, Senhor, pela vida da Gabriela. Obrigada, Pai, porque o Senhor vê o coração dela. Existem tantas coisas, existem tantos momentos em que ela se sentiu tão sozinha, mas em todos esses momentos o Senhor fez com que ela visse que o Senhor estava lá. E de fato, Pai, ela nunca esteve sozinha. Em nenhum momento da vida dela, ela esteve sozinha, porque o Senhor esteve cuidando de tudo. O Senhor esteve cuidando dos médicos, das pessoas que traziam alimentação, das pessoas que ajudavam ali no dia a dia, ali naquele hospital, pessoas que estavam, Senhor, cuidando dela, e muito mais, Senhor, nesses 4 anos, grandes coisas o Senhor fez por eles. E nós sabemos, Pai, que é só o começo. É só o começo. Pai, obrigada, Senhor, que ela esteja, Senhor, em nome de Jesus, recebendo tudo aquilo que ela precisa, sendo fortalecida por dentro, como uma grande mulher como esposa, como mãe, como ministra do Senhor, ali naquele lugar, onde ela passe, Senhor, ela transmita o teu perfume. Pai, em nome de Jesus, nós como Igreja Verbo da Vida do Guará, abençoamos a vida da Gabriela, abençoamos a vida do Jefter, abençoamos a vida da Satsi, em nome de Jesus, crescendo e avançando, uma criança próspera, uma criança feliz, uma criança que vai andar no tempo certo, falar no tempo certo, correr no tempo certo, aprender no tempo certo, tudo, Senhor, tudo funcionando normalmente, em nome de Jesus. O Senhor tem um futuro glorioso para ela, e o Senhor colocou, Senhor, esta pequena nos corações, nos braços, Senhor, de um grande homem, de uma grande mulher de Deus, onde ela vai correr a carreira dela, onde ela vai usufruir de grandes coisas, porque o Senhor é fiel à tua palavra, o Senhor sustenta, o Senhor está adiante, o Senhor está fazendo grandes coisas naquele lugar. Pai, muito obrigada, porque nós, como Igreja Verbo da Vida do Guará, nós fazemos parte de tudo que o Senhor está fazendo ali no Japão, e nós nos alegramos e nos abrimos a nossa igreja, abrimos a nossa casa, abrimos o nosso coração para compartilharmos o pão, para compartilharmos tudo aquilo que o Senhor tem feito naquele lugar, através da vida deles. Nós te amamos, Senhor, nós te exaltamos pela vida deles, e nós vimos, Senhor, nós podemos ver um grande crescimento, um crescimento constante e crescente, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, e nós te exaltamos, em nome de Jesus. Aleluias, amém. Obrigada. Senhor te abençoe. Todo mundo recebeu esse marca-página ali na entrada. Se você trouxe a sua oferta, você pode colocar ali na nossa cesta, exatamente, tá certo? Se você trouxe pessoalmente, você pode colocar ali. Se não, eu quero que você entre em contato aí pelo QR Code, nós temos aí o Pix, temos a agência, a conta corrente, amém? Seja um parceiro desses missionários, não saia daqui, querido, sem entregar uma oferta, sabe? A gente entende que nós fazemos missões, eles estão lá. Nós fazemos missões orando, e nós fazemos missões contribuindo, sabe? Quantas vezes a gente lê na palavra que Jesus olhou para aquela viúva, como ela estava fazendo aquela oferta. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu não tenho dinheiro, mas como está o seu coração diante do que você está fazendo? Oferte nesta missão, vamos para o Japão. Eu me sinto uma missionária no Japão, quando a gente faz uma oferta para o Japão, porque eu sei que grandes coisas o Senhor está fazendo naquele lugar, e Ele conta com o meu dinheiro, Ele conta com a minha vida, Ele conta com as minhas orações, e Ele conta, eu vou dizer, com as suas orações, com
com a sua vida, com aquilo que você receba. Então não saia daqui hoje sem deixar uma semente, sem deixar a sua semente no Japão. Amém? Levante suas mãos, Pai, te louvamos, Senhor, te exaltamos, te engrandecemos, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é digno de honra, o Senhor é digno de louvor. Pai, em nome de Jesus, como é maravilhoso poder compartilhar, poder ouvir a Tua palavra, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado do Japão, o Senhor tem cuidado de tantos missionários que estão no campo. Senhor, conte conosco, conte com as nossas orações, nos lembre, Senhor, constantemente, para estarmos orando por eles, para estarmos os abençoando, estarmos ofertando na vida deles, e em nome de Jesus, o Senhor aumentando mais e mais na vida deles, mais e mais na vida deles, mais e mais na nossa vida, para que nós possamos aumentar, para que nós possamos aumentar as nossas ofertas, para que nós possamos aumentar o nível das nossas ofertas para esses missionários que estão naquele lugar. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos e nós te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém que